O Enem já é no próximo domingo e o INEP acaba de divulgar orientações para essa reta final. É o que a gente confere agora ao vivo com a repórter Érica Blaine, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Érica, até porque agora é hora de se preparar. Olá, Orengo, boa tarde a todos. É hora de dar aquela revisada básica, né? Mas sem muita preocupação aí, porque essa é a reta final, o candidato deve estar preparado. Mas olha só como é que o candidato se prepara para o Enem. O INEP divulgou agora há pouco na coletiva aqui com o MEC que 30% dos candidatos, né, de 6 milhões de candidatos, 30% deles nem sabe onde vão fazer essa prova. O INEP disse que vai pedir aí para o governo mandar um e-mail aí para esses candidatos para que deem uma olhadinha no cartão de acesso para obter essas informações, horário, local de prova, para evitar atrasos, já que pontualidade nesse exame é essencial, né? Os portões fecham a 1h da tarde, as provas começam a 1h30 e isso em todo o Brasil. Lembrando que a prova foi dividida aí em 2 etapas, né? Em 2 domingos. Dia 5 agora os candidatos enfrentam também a prova de redação. Dia 12 de novembro é a outra etapa. E teve uma questão polêmica aí nessa semana. Nós falamos aí sobre uma fraude, né? Uma possível fraude aí nessas provas, inclusive a do Enem. A presidente do INEP disse que se reuniu com a Secretaria Pública do Distrito Federal e de Goiás, que estão aí, as polícias estão conduzindo investigações sobre fraudes e para ela ficou tudo claro. Na verdade, não haveria indícios de que haveria fraude no Enem, portanto, a prova segue aí normalmente. Até lá, até mais, boa sorte aí aos candidatos. Obrigado, Érica. Boa sorte mesmo, hein? Os financiamentos do FIES, o Programa de Crédito para Estudantes do Ensino Superior, podem ter juro real igual a zero. Esta é a principal mudança aprovada na noite desta terça-feira pela Câmara dos Deputados. Outra novidade é o fim da carência de 18 meses depois da formatura para o estudante começar a pagar o empréstimo. Agora o pagamento deve começar logo após a formatura. O projeto ainda vai ser analisado pelo Senado e, se aprovado, passa a valer para os contratos de 2018. O doleiro Lúcio Funaro afirmou em depoimento que o presidente Michel Temer e o ministro Moreira Franco receberam dinheiro de propina para a campanha eleitoral de 2010. O presidente e o ministro negam as acusações. Funaro foi ouvido ontem como parte das investigações sobre um esquema de corrupção na Caixa Econômica durante o governo Dilma. É o que a gente vê agora, uma briga aí entre delatores. Caso clássico de 100 anos de perdão, né? De ladrão que rouba ladrão. Mas olha, se tem alguém que conhece o submundo da safadeza e da corrupção aqui em Brasília, é exatamente o doleiro Lúcio Funaro. Ele, o que prejudica a credibilidade das suas acusações é o seu jeito meio destemperado. Ele já respondeu por agressão, ele chegou a agredir até vizinho, ele ameaçou tocar fogo na casa de não sei de quem, conforme ele próprio confessou. Enfim, o fato é que a delação é importante, precisa ser investigada, mas delatar só não é suficiente, tem que provar. E a polícia e o Ministério Público Federal, com toda certeza, estão atrás desses indícios ou de eventuais provas. O assunto agora é violência. O Brasil tem a 5ª pior taxa de homicídios de crianças e adolescentes. O levantamento é da Unicef. Em 2015, foram 59 mortes para cada 100 mil adolescentes do sexo masculino, entre 10 e 19 anos. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, para falar desses números que, olha, espantam e muito, né, Renata? Pois é, mais um levantamento que assusta e ao mesmo tempo entristece, né, Rodrigo? Imagine você que a cada 7 minutos no mundo, uma criança ou jovem morre de forma violenta a cada 7 minutos. Esse levantamento é de 2015, então neste ano, em 2015, 82 mil pessoas entre 10 e 19 anos morreram exatamente de forma violenta. E esses dados maiores, esses maiores índices estão centralizados, estão concentrados em sua maioria na América Latina e no Caribe. E o Brasil, infelizmente, ocupa esse triste 5º lugar nesse ranking. É isso, a gente está falando de países que não têm conflito armado. Então, quem lidera esse ranking é a Venezuela, seguida da Colômbia, El Salvador e também Honduras. Aqui no Brasil, outro dado que também chama muito atenção e que entristece, 75% dessas vítimas, Rodrigo, eram negras, jovens negros. O estudo também revela a prática de bullying. 43% dos estudantes entre 11 e 12 anos disseram ter sido vítimas de bullying na escola pelo menos uma vez ao mês. Então, realmente
realmente é um dado que chama bastante atenção. Ainda falando sobre criança, dados do relatório da Polícia Civil do Rio de Janeiro revelam que nos primeiros 8 meses deste ano foram registrados mais de 1.000 casos de abuso sexual em pessoas menores de idade. Como sempre, a maioria desses abusadores ou são conhecidos quando não estão dentro da própria casa, da própria residência dessas crianças. Então, é algo realmente assustador e que precisa ser corrigido, algo precisa ser feito com relação a essa triste realidade. Rodrigo. Obrigado, Renata. E o que realmente deixa a gente muito triste é que a violência atinge jovens e crianças. Exatamente. Como explicou a Renata, a maior parte desses crimes, quase todos, são cometidos por pessoas conhecidas da família ou são integrantes do próprio núcleo familiar da vítima. Além do mais, atinge muita gente pobre, nas periferias, nas favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, também nos cortiços. E é chocante você observar que os crimes de jovens ou as vítimas jovens são vítimas de outros jovens. E aí nós nos deparamos sempre, inevitável lembrar da nossa legislação penal brasileira, como é condescendente com o crime e com os criminosos. E isso tem a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que até hoje não foi reformado, não foi atualizado. O Brasil continua sendo um dos países do mundo que tem uma grande dificuldade de punir o crime. O crime fica sempre impune no Brasil, porque quando cometido, parece haver uma conspiração do mal, até do bem, de pessoas bem intencionadas, mas no sentido de poupar o criminoso da punição, no sentido de esvaziar as cadeias e por outras razões, deixando sempre o crime impune e a dor com a família da vítima. E a seguir, Parque da Chapada dos Veadeiros reabre depois de superar um dos maiores incêndios da história. O Band Cidade volta já.